do Grupo Independente está aqui conosco. São 71 anos e desta história o Bruneto já cerca de 10... Quase 13 anos. Bom, o tempo passa. Tudo bem, Bruneto? Bom dia. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Jesse Preto, que participou há pouco aqui. Bom dia especial a todos os nossos colegas que estão aqui. A comunidade que nos recebe nessa manhã fria, mas linda, onde nós estamos tendo a satisfação e a alegria, Paulo Rogério, de comemorar 71 anos, né? E desses 71 a quase 13 eu faço parte dessa bonita história. O tempo passa muito rápido, né? E se eu pudesse fazer uma analogia ao tempo em que eu cheguei no grupo, há 13 anos atrás, parece que foi ontem, eu acumulo muitas oportunidades, Paulo Rogério, muitos desafios, mas muitas vitórias. Eu acho que o Grupo Independente, ele se propôs ao longo de todo esse tempo a fazer parte da vida das pessoas, e a Rádio Independente tem no seu DNA essa essência. E hoje nós estarmos aqui à frente, ou diante da nossa comunidade, da nossa gente, na avenida principal do município de Lajeado, frente ao comércio, ao lado da entrada principal do hospital da cidade, comunicando os acontecimentos, não só desse dia de hoje, porque estaremos aqui agora de manhã, e de tarde estaremos lá junto à PRF, no bairro Conventos, comunicando também todos os acontecimentos e as alterações nessa principal, ou uma das principais rodovias do nosso país. Nos orgulha muito, Paulo. E nós falávamos nos bastidores ontem que 71 anos, nós temos que muito mais do que comemorar, nós precisamos celebrar essa data, né? Este aniversário. Poucas empresas chegam nesta idade, e muitas certamente chegam se transformando. Eu acho que essa é a essência da Rádio Independente. Se transformar ao longo deste tempo, inovando, buscando oportunidades, entendendo a real necessidade de um veículo de comunicação, que eu estava ouvindo vocês vindo para cá. E a principal essência da Rádio Independente seguramente seja essa de estar ao lado da nossa comunidade. De ser uma empresa essencialmente comunitária, uma emissora de rádio que está ao lado do nosso povo, da nossa gente. Eu acho que isso nos deu legitimidade, Paulo Rogério, Nicolas e ouvintes, de chegarmos até aqui nos 71 anos. Eu tenho convicção de que se nós não tivéssemos esse propósito, provavelmente nós não chegaríamos até aqui. Então, que bom podermos comemorar uma história de uma empresa sólida, uma empresa que se reinventa, uma empresa que entende os movimentos do mercado e que, junto a eles, busca a cada dia ser melhor. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui a todos os nossos colegas e também aos ouvintes que estão nos acompanhando. Bom, e a gente vive um cenário, Bruneto, de mudanças e mudanças cada vez mais rápidas. Então, nesse período, na última década, talvez se teve mais transformações do que no último século, em função do avanço tecnológico, de tudo que a gente tem percebido. Como que você enxerga a Rádio Independente para o futuro? A gente sabe que 71 anos realmente são para poucas empresas que possuem essa idade e com essa credibilidade. E com essa audiência que tanto nos honra e tanto nos coloca no compromisso de estar cada vez mais trazendo uma informação mais correta e mais precisa para o nosso ouvinte. Só aproveitando, Bruneto, esse preâmbulo que o Nicolas fez e dar um depoimento, que quando a Rádio Independente deixou o dial 1330, que era o dial original nosso, há muitos anos atrás, e passou para o que se chama de dial, o posicionamento do ponteiro no rádio para 950, o Grupo Independente a Rádio Independente na época teve que inclusive estimular o ouvinte para que ele soubesse que nós estávamos no novo dial, e era comum em jornadas esportivas e outros eventos a distribuição de um radinho de pilha com o dial já fixado no 950 para criar o hábito de ouvir a Rádio Independente AM no dial 950. Para a época foi algo assim inovador, algo que surpreendeu todo mundo. E aí é o que o Nicolas entrou agora na pergunta que ele fez. Sob o teu comando, sob o comando do João Pedro,
o grupo independente ou a rádio independente passou por uma revolução tecnológica nos últimos anos. E o que é que, se é que tem ainda alguma coisa nova pela frente para ser encarada? Paulo, essa pergunta, Nicolas, ela é extremamente oportuna, necessária, porque esse movimento foi um movimento que, na verdade, nós não criamos nada, nós apenas acompanhamos a tendência e a tecnologia. Os investimentos que nós fizemos em tecnologia nos últimos anos foram muito grandes. A própria migração da emissora do canal AM 950, que, aliás, continua transmitindo no canal AM 950 analógico, para o digital no 91,7, e junto com essa transformação, a importância de nós termos colocado os veículos, não só a rádio independente, mas os veículos do grupo independente convergindo com as plataformas digitais, certamente foi a grande transformação. E ela foi necessária não só pelo fato de nós entendermos que deveria ser, mas porque o mercado migrou para esse novo caminho. E nós, Paulo Rogério, o Grupo Independente, foi uma das primeiras emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, do interior, que entendeu a necessidade desse movimento. Ou seja, de colocar a rádio para ir além do rádio, além do receptor de rádio, aquele de cima da mesa, ou até mesmo do veículo que nos acompanha. Mas para estar disponível nas plataformas digitais, para estar disponível nos celulares, no mobile, e essa foi seguramente a grande sacada da rádio independente, uma das primeiras a fazerem isso. E aí, Nicolas, respondendo também a tua pergunta, não para por aí. Eu certamente não teria resposta para o nosso ouvinte, e nem a vocês, para saber ou entender para onde vai este movimento. Para onde vai a tecnologia, onde vai parar a tecnologia. Mas certamente nós estamos propostos, entendendo e aceitando esse movimento, que ele é necessário para que a gente possa ser o quê? Maior e melhor, para que a gente possa chegar onde a gente não chegava antes com a nossa comunicação. E eu acho que isso também transformou a rádio independente ao longo da sua história. E cada vez atuando ao lado das novas tecnologias e não em confronto com elas. Então hoje a gente já tem uma capacidade de transmitir em vídeo também, não só os nossos programas, como a jornada esportiva e cada vez mais produtos exclusivos para o digital, onde a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas a partir dessa distribuição de canais de entrega que a gente acaba fazendo. Certamente sim, nós estamos aqui agora sendo televisionados, né, através das redes sociais. Então isso é um avanço significativo para nós, que respeitamos muito essa necessidade de entrega no digital, mas aí, Paulo Rogério, Nicolas e ouvintes, nós continuamos tendo na nossa essência o rádio. O rádio sim é o nosso veículo, o rádio sim é a nossa forma principal, bom dia João Pedro, a nossa forma principal de entregarmos o conteúdo. E através dele, ou próximo dele, ou junto a ele, todas essas novas tecnologias que vieram para melhorar, né, Paulo Rogério? Elas vieram para fazer com que a gente pudesse entregar mais conteúdo, entregar melhor a publicidade que nós anunciamos também nos nossos veículos. E aí eu quero aqui fazer um parênteses também, Paulo Rogério, Nicolas, João Pedro, a equipe que está aqui conosco. As grandes oportunidades que nós temos em comunicar as marcas que anunciam no Grupo Independente. Essa, sem dúvida, é uma das grandes não vantagens competitivas que o comércio tem, mas resultado que o comércio tem em anunciar conosco. E isso nós nos tornamos, Paulo Rogério, e tu é prova disso, nos aperfeiçoamos muito nessa metodologia de informar, de entregar conteúdo, de fazer com que aquela antiga propaganda, publicidade que nós falávamos anteriormente, se tornasse hoje no quê? Numa entrega e numa geração de conteúdo onde nós divulgamos marcas. Nós vamos além da publicidade, nós vamos além daquele comercial, nós geramos resultado para os nossos clientes. E isso certamente para a Rádio Independente é motivo de muita responsabilidade. Nicolas e ouvintes, talvez vocês não saibam, mas para conseguir trazer o Ricardo Brunetto para atuar no Grupo Independente, vou contar agora, João Pedro. O João Pedro, que terceira geração de uma família que fundou a Rádio Independente há 71 anos atrás, levou um rádio de presente para o Brunetto e disse: escuta esta programação que depois nós vamos conversar sobre a possibilidade de vir trabalhar conosco. O Brunetto integrava uma empresa de elevadores, uma empresa conceituada no Brasil e no mundo. Nunca imaginou, nunca ouviu a Rádio Independente, não imaginava a Rádio Independente, mesmo sendo filho
de italianos aqui da região, e o João Pedro, com esse gesto, já que brasileiro não vive sem rádio, né, João Pedro? Conseguiu trazer um belo centroavante para integrar a nossa equipe, né, João Pedro? Bom dia. Bom dia a todos. Fiquei trancado no trânsito, cara. Eu não estou mais acostumado a descer no centro a esse horário, né? Mas é incrível, né? Paulo, isso aí do Bruneto foi verdade, né? Mas na verdade o Bruneto estava morando em Vitória, né? Do Espírito Santo. E o rádio foi para ele chegar perto do rádio, né? Por isso que ele sente tanto frio aqui? Aliás, o rádio que está em cima da minha mesa até hoje. É verdade. Mesmo rádio. É verdade. Paulo, é um prazer imenso estar aqui participando, né, desses 71 anos. O Bruneto já falou tudo praticamente, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem lá nos corredores da rádio, que é onde é que eu mais fico. Nós começamos a falar, o pessoal começou a falar para mim, tu já viu quantas pessoas que tem de 10 anos para cima, ou aqui dentro da rádio, né? É impressionante, eu estou olhando, bom, eu e o Paulo Rogério somos os mais velhos, né? O Renato Borges saiu um tempo da rádio, depois voltou. Quem permaneceu foi eu e tu, né? Pois tem o Jaci aqui, mas eu estou vendo aqui o próprio Nicolas. Quantos anos tu tem de rádio? 11 anos esse ano. É impressionante, né? Renato Souza aqui, todos que estão aqui, né? A Dirce, a Neiva, tudo passam de 10 anos acompanhando, colaborando com nós, né? Isso aí é muito legal, né? Isso é importante demais. Eu sinto muito firmeza nisso. É sentimento da equipe, né, João Pedro? Não, impressionante. Foi eles mesmos que vieram falar, assim, né, espontaneamente, não foi nada, né? Tu vê como é legal trabalhar aqui. Eu disse, até me surpreendi. Sabe, João Pedro, que isso, para nós que andamos muito na rua, visitamos muito cliente, interagimos com todos os públicos, né? O público percebe essa importância, sim, Paulo Rogério. Sim. Ele percebe essa importância porque eu costumo dizer que está no nosso DNA ir além da comunicação. Por exemplo, hoje nós teremos uma confraternização lá na empresa às 19 horas para os funcionários. Aliás, confraternizações que nós estamos retornando agora com elas depois de toda essa pandemia, né? Mas como nós sentimos falta disso também, de podermos estar juntos comemorando, celebrando as conquistas. Paulo, nós temos, Nicolas e João Pedro, muitas conquistas a serem comemoradas. O próprio fato de nós estarmos aqui, depois de tudo que nós passamos, né? E eu acho que isso também é motivo de a Rádio Independente. Aliás, falava com o Ricardo Sander ontem, o grande trabalho que nós realizamos, a Rádio Independente realizou ao longo dessa pandemia. A Rádio Independente foi, Paulo Rogério e ouvintes, fundamental para que os ouvintes pudessem receber todas as informações que nós tínhamos que ter a coragem de divulgar. Foram dias difíceis, foram momentos muito difíceis, e nós crescemos com isso. Nós nos tornamos mais, não necessários, mas mais importantes para a comunidade. Nós estivemos ao lado da comunidade nesse período. Então agora, estando aqui, graças a Deus, passando por tudo isso que aconteceu, agradecendo, Paulo Rogério, a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos ouvintes, às empresas que comunicam as marcas na Rádio Independente e a todos que fazem parte dessa linda história, sem deixar de considerar quem passou pela Rádio Independente. Pessoas que foram importantes, que elas estão lá marcado nessa linda trajetória. A todos, o nosso muito obrigado. 71 anos de uma história tão bonita como a história da Rádio Independente. E eu falava com um cliente nosso ontem de manhã, às 8 horas da manhã, aqui próximo ao Posto Faleiro. Ele disse para mim, Bruneto, a Rádio Independente é a nossa rádio, é a rádio da comunidade. E é um grande empresário aqui de Lajeado. Ele dizia, Paulo Rogério, a Rádio Independente ela é patrimônio do município de Lajeado. Vocês perceberam a importância e o tamanho disso? Então nós temos sim muitos motivos para celebrarmos e agradecermos todos os dias por tudo. João, se me permite, vou pegar o gancho aqui do que disse o Bruneto, o que diz o nosso ouvinte, o Selvino de Pouso Novo, que disse que é ouvinte desde o tempo do Lauro Miller. O que o Lauro diria ao ver a rádio hoje chegando a 71 anos, João? Eu tenho certeza que ele ia ficar muito orgulhoso de ver, e provavelmente ele está vendo que é a nossa grande inspiração, né, João? É a nossa grande inspiração, né? É certo que ele ia estar muito feliz, porque a rádio só cresceu. Nós estamos na 4ª geração, são pouquíssimas empresas que conseguem chegar a 4 gerações.
bem, muito bem, por sinal. Então eu sinto a presença dele dentro da rádio, o espírito dele tomou conta de muita gente, de quase todos dentro da rádio, de todos, na verdade, né? Pessoas que nem conheceram ele ainda, vê a história, a dedicação dele para o rádio é fabulosa, assim, é uma loucura, né? O Lauro Miller representa o nosso editorial, né, João Pedro? Com certeza, com certeza. Ser instrumento de utilidade pública, ser instrumento de informação, não buscar o holofote, ser protagonista, mas não buscar o holofote, não se preocupar em aparecer e sim em informar corretamente. Essa é a nossa linha de trabalho, né? Nunca fugimos disso, mesmo com alguns probleminhas e outros, né? Tem pessoas que não conheceram o meu pai e eu estou conseguindo seguir a linha editorial dele, sem eu estar na frente de microfone, mas as pessoas que nos cercam, que são colaboradores nossos, sabem disso, né? Aliás, João Pedro, Paulo Rogério, Nicolas e ouvintes, interessante essa observação, Paulo Rogério. A Rádio Independente, ela não se propõe a levantar uma bandeira única, né? Ao longo de toda a nossa história. E como isso é importante para um veículo de comunicação, não ter bandeira. O veículo de comunicação, ele tem que levantar as bandeiras da comunidade, as bandeiras das associações que compõem os municípios. Aliás, todas as bandeiras e não uma. Então isso nos fortalece também com isonomia, Paulo Rogério, com responsabilidade e com coragem de sim fazer, através desta editoria que o João Pedro falava, que segue os princípios do seu Lauro, que aliás, no ano passado, quando da inauguração do estúdio, do novo estúdio da Rádio Independente, nós intitulamos ele merecidamente como Estúdio Lauro Matias Miller. Então todos os dias, né, Paulo, nós vivemos essa atmosfera, esse carinho e essa responsabilidade que a gente tem de seguir, né? Porque nós temos lá todos os dias à nossa frente uma imagem de quem realmente foi o grande homem da comunicação aqui do Vale do Taquari. Parabéns, João Pedro. É uma responsabilidade, hein? Com certeza, seguimos, né? Vocês estão juntos nessa. Mas é tu que assina no final, né? Parabéns, pessoal. João Pedro. Muito obrigado aí. Bruneto, da mesma forma, você sabe da responsabilidade, do peso que é chegar a esta marca que o Grupo Independente está chegando, ao leque, aos diretórios que foram abertos e de trabalho que estão sendo apresentados ao público e sempre com o compromisso de dar um passo a mais, de dar um passo adiante. Certamente sim, Paulo Rogério. Um agradecimento muito especial a todos que nos acompanham ao longo dessa trajetória. Dizer a todos que continuem nos acompanhando, continuem com esse carinho de ter a Rádio Independente como a sua rádio, como uma rádio que informa com isonomia, com responsabilidade, como eu falei antes, sem grandes bandeiras, mas todas elas são importantes para todos nós. E nós seguiremos, Paulo Rogério, ouvintes, Nicolas, muito fortes, olhando para o futuro, Nicolas, como tu mesmo comentaste antes, olhando para frente, mas com muito respeito e responsabilidade pela nossa gente, pelo nosso povo. Quero deixar um abraço aqui ao Décio da DMF, que está nos acompanhando, que abriu a porta cedo aqui do seu estabelecimento para nos receber. Obrigado pela gentileza, Décio. E nós estamos juntos. Muito obrigado a todos e aos nossos colegas que fazem parte desse lindo sonho que é estar trabalhando na Rádio Independente. Paulo, já era um sonho trabalhar na Rádio Independente. Por quê? Porque nós construímos lá e damos continuidade a uma história que foi idealizada não só pelo seu Lauro, mas por grandes profissionais que passaram e que hoje estão conosco. Então, muito obrigado de coração e que a gente possa juntos seguir por muitos e muitos anos ainda. Tá bem, obrigado, João Pedro, obrigado, Bruneto. Nós vamos continuar durante o